Paz do Senhor, queridos. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Letícia de Souza, sou membro da Igreja Pentecostal Deus Proverá, daqui de Piracicaba, do Vila Fátima, onde fica a sede. Faz um tempinho já que eu não gravo nada. Antes eu gravava quase todos os dias e parei de gravar. Mas vou fazer o máximo possível para toda semana, todas as quarta-feiras, estar fazendo de manhã uma live falando um pouco sobre Jesus, falando sobre Deus e tudo o que Ele tem para nós, tudo que Ele tem para o mundo, tudo que Ele tem para os vossos filhos. Que todos nós somos filhos do Senhor. Deus, Ele criou os céus e a terra e cada sobrevivente, cada ser vivente que está sobre a terra. Então, todos nós somos filhos do Senhor, todos nós somos amados do Senhor. O que acontece é que cada um escolhe se vai deixar ser amado por Ele, ser guiado por Ele ou vai andar com suas próprias pernas. Amados, eu não vou estender muito as minhas lives, eu vou fazer o máximo possível para fazer aquilo que Deus manda, conforme Deus permite e conforme Deus quer. Mais uma vez, eu pertenço à Igreja Pentecostal Deus Proverá, que fica aqui no Vila Fátima, onde é a sede, dirigida pelo pastor Orlando e a pastora Adriana, e o pastor presidente é o pastor Claudinei, amém? Não tenho cargo de igreja, não sou missionária, não sou pregadora, não sou pastora, apenas sou uma serva do Senhor que quero, através das redes sociais, levar um pouco de amor, um pouco de paz para aqueles que têm buscado obter e não sabem como. Amado, só tenho uma coisa a dizer, a paz verdadeira, o amor verdadeiro, você não vai encontrar com o seu marido, você não vai encontrar no seu filho, você não vai encontrar na sua mãe. Mas, irmã, que isso é verdade. O amor verdadeiro, incondicional, aquele que salva, que liberta, que transforma, a gente só encontra em Jesus Cristo. E a gente só aprende a começar a dar valor a aos outros amores quando a gente encontra esse. Mas, irmã, e o amor de mãe? O amor de mãe é uma coisa que não se explica. Mas nós sabemos que a palavra de Deus fala que pode até mesmo uma mãe e um pai abandonar e deixar de lado o seu filho, mas Deus jamais vai deixar um filho seu abandonado. Eu vou deixar uma palavra aqui para vocês, ela é um pouquinho longa, mas eu quero que vocês prestem atenção e entendam. Eu vou ler para vocês até onde Deus me mostrou para estar fazendo esta live. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, lá em 1 João, no capítulo 1. E ela vai estender até o capítulo 2, até o versículo 7. Amém? E diz assim, as Sagradas Escrituras. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que deles ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que deste, é a palavra que desde o princípio ouviste. Vou continuar mais um pouquinho à frente. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, que é em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceis aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque são fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, eu li até o versículo 17 do capítulo 2, tá? A palavra de Deus já diz, né? Que se não estamos com Cristo, nós estamos em trevas. E eu sempre ouço os pastores pregar, os irmãos pregando, e é uma coisa que eu tenho dentro do meu coração. Se Deus é luz e a luz habita em nossa casa, a trevas não chega. Há vários pontos nessa palavra que é muito forte, principalmente quando Deus diz nesse sentido de trevas. A todo momento, meus irmãos, nós temos vivido em trevas, o nosso mundo tem vivido em trevas, as nossas lutas têm sido em trevas, mas nós temos Deus, nós temos Jesus Cristo, que é a nossa luz, que chega para iluminar tudo isso e clarear as nossas veredas, clarear os nossos caminhos. Cabe a nós decidirmos o que fazer, o que preferimos. Porque Jesus, Deus, deixou o livre-arbítrio para cada um escolher o vosso caminho. Mas, cada caminho que escolhemos, amados, há uma consequência. Não adianta você querer plantar espinheiro e querer que nasça um lindo jardim de rosas, porque não vai ser assim. Se você plantar espinheiro, vai nascer espinheiro. Se você plantar um jardim de flores, vai nascer flores. E o que você tem plantado na sua vida? O que você tem plantado no seu coração?
O que você tem plantado na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida daqueles que te rodeiam? A palavra de Deus diz que aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas. Aquele que irrita teu irmão está em trevas. Aquele que não ama o teu irmão está em trevas. Estamos vivendo em um tempo onde não está mais havendo amor em lugar nenhum. Você entra nas redes sociais, meu Deus, é briga, é família contra família, cristão contra cristãos, povos contra povos, reinos contra reinos, estados contra estados, governos contra governos. E tudo isso, querido, e tudo isso é... Como que eu vou dizer? É bíblico, é a palavra de Deus se cumprindo. Mas a palavra de Deus fala que aquele que está em pecado, que se chegar até a Cristo, ele tem o poder em vossas mãos para vos perdoar. Eu li aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sempre cito um versículo, eu sempre cito uma passagem que era de Maria Madalena, quando ela chega quando levam ela até Jesus Cristo para ser apedrejada, e Jesus fala ali com aquele povo e ninguém apedreja ela, porque ninguém está sem pecado, todos nós pecamos todos os dias. Pecamos no olhar, pecamos no ouvir, pecamos no falar, pecamos no pensar, pecamos no desejar, mas Deus é misericordioso para nos perdoar, por amor. E no final de tudo aquilo que aconteceu com ela, Jesus a pergunta, onde estão os seus acusadores? E ela olha, creio eu que olha e não vê ninguém, mas Jesus diz a ela, vai e não peques mais. Ele fala para ela, vá e não peques mais. Quer dizer, ali naquele momento ele disse para ela, vai e não se prostitua mais. Tente viver uma vida reta, justa, correta. E foi o que ela fez. Mas hoje em dia, infelizmente, não tem acontecido isso. Quando você vai pregar, numa live, quando você vai falar na igreja sobre a verdade de Cristo, o perdão e a justiça, as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem ouvir que Deus abençoa, que Deus dá carro, que Deus dá casa, que Deus abre portas. Sim, eu creio, eu tenho fé e acredito que Deus faz tudo isso. Mas primeiramente a palavra de Deus fala que nós temos que alcançar o reino dos céus através da justiça, através da graça, através da santidade, através do amor, através do perdão. Porque sem nada dessas coisas nós não alcançamos a Deus. Não adianta. Não adianta. Nós não alcançaremos o reino dos céus se não amarmos ou perdoarmos os nossos irmãos. Ah, mas fulano matou, fulano roubou. Mas ele foi criado por quem? Pelo mesmo Deus que me criou e criou você. Ah, irmã, você está defendendo os que matam, os que roubam? Não, eu não estou defendendo os que matam, os que roubam. Eu estou dizendo que Deus criou a todos. Será que ele ama mais a você, a mim? Do que aquele que matou, aquele que roubou, aquele que está na cadeia pagando pelo seu pecado, pelo seu crime? Será? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Para ele não importa se é branco ou se é negro, para ele não importa se é crente, se não é crente, para ele não importa se é rico, se é pobre. Para Deus não importa, para Deus o que importa é o coração, para Deus o que importa é como você está andando, para Deus o que importa é como você está caminhando, para Deus o que importa é como você está vivendo, como você está caminhando, como estamos vivendo. É isso que importa para Deus. Se estamos vivendo uma vida correta, justa, sem enganação, vivendo na luz de Cristo, porque Cristo era justo, Cristo era correto, Cristo era manso. A palavra de Deus fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Se nós temos que ser imitadores de Cristo, nós temos que aprender a perdoar aqueles que não nos perdoam, temos que aprender a perdoar aqueles que nos machucam, temos que aprender
a amar aqueles que não nos amam, temos que aprender a amar aqueles a quem não queremos amar, porque se estamos com Cristo, não somos nós que mandamos em nós, é Cristo que manda em nosso interior, em nossa mente, em nossos olhos, porque se queremos alcançar a graça do Senhor e alcançar a salvação e obter aqui na terra as suas bênçãos, nós temos que andar assim, sendo retos, justos, e cheios da luz, ou seja, cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus. Mas hoje em dia as pessoas não querem, querem matar, querem brigar, querem chacotear, brigas e brigas, discussões e discussões, meu Deus, misericórdia. Vamos amar mais, irmãos. Vamos buscar mais a face do Senhor. Ah, mas irmã, eu não sou da igreja evangélica. Você tem fé no Senhor? Você acredita em Deus? Você tem uma Bíblia na sua casa? Pega a palavra de Deus e vai ler. Placa de igreja não salva ninguém. Não estou querendo dizer a você que você não deve servir, estar em uma congregação, em uma igreja. Não, eu estou dizendo que placa de igreja não salva ninguém. O que salva é você fazer o que manda a Deus. Na palavra dele fala, aquele que guarda os meus mandamentos e aquele que permanece alcançará graça aos olhos do Senhor, alcançará a salvação, alcançará a vitória. Mas as pessoas, infelizmente, hoje não querem. Irmãos, eu não estou aqui para pregar que Deus vai abrir a porta. Eu não estou aqui para falar que Deus vai te dar o carro. Eu estou aqui para falar da verdade. E a verdade é, Deus é justo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Se não estivermos com Ele, estamos em trevas. E se estivermos em trevas, vamos sim para o inferno. Porque aonde Deus habita, tem que haver transformação. Aonde Deus habita, tem que haver renovo. Aonde Deus habita, tem que haver reconstrução. Aonde Deus habita, as trevas não ficam. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, que Deus tocou agora no meu coração. Temos que parar com uma determinada coisa. Sabe o que é? De achar que crente não sofre. Jesus Cristo, que foi o nosso Salvador, o galardoador, que nos salvou, derramou o seu sangue na cruz para nos perdoar de todos os nossos pecados, dia após dia. Ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele foi cuspido, ele teve sede, deram vinagre, colocaram uma coroa de espinho, espetaram as costelas, furaram vossos pés, vossas mãos. E você acha que nós não vamos? Nós vamos sim, mas vale a pena. Vale a pena. Porque quando nós chegamos na glória, quando nós chegarmos lá em cima e estarmos com o nosso Pai, com Cristo e com todos aqueles que já estão com Ele, com todos aqueles que estão dormindo, esperando a vinda do Senhor, lá não teremos mais sofrimento, lá não haverá morte, lá não haverá ranger de dente. Ah, Letícia, você está querendo dizer que então nós vamos padecer e sofrer aqui? Se você continuar no mundo buscando as coisas do mundo, sim. Mas se nós trilharmos os caminhos do Senhor e andarmos na luz como Ele era a luz, Ele é justo, misericordioso, amoroso e nos dará tudo o que necessitarmos para caminharmos aqui e vencermos e permanecer na presença dele. Eu não estou dizendo que é pecado você buscar algo melhor para sua família, um emprego melhor, um cargo melhor. Das vezes você tem um carrinho que está dando problema e quer ter um carro melhor. Das vezes você tem uma casa um pouco mais humilde e quer ter uma casa melhor. Amados, eu também quero. Eu também desejo. Mas acima de tudo, eu desejo estar na presença do Senhor. E se for da vontade dele, me dá uma casa melhor. Se for da vontade dele, dá um emprego melhor, um salário melhor ao meu esposo. Se for da vontade dele, que eu tenha uma renda diferente. Se for da vontade dele, que eu mude de carro. Assim ele fará.
mas que seja tudo pela vontade dele, para a glorificação do nome dele, para a exaltação do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo. Não porque eu quero, porque a minha carne quer. Eu sempre digo no meu status, sempre posto no Facebook, tudo que Deus nos dá é de graça e tudo que nos oferece o mundo é pago. Só que se você for ver, tem duas diferenças. Tudo que Deus nos dá nos leva à salvação e tudo que o mundo nos oferece nos leva à perdição. Nos leva ao pecado. Ah, Letícia, você tá querendo dizer que você nunca esteve no mundo? Sim, eu estive no mundo. Mas louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que me tirou do mundo, que me tirou do lamaçal. Ah, então, eu caí, irmãos. Eu sempre digo, eu caí, mas Deus foi tão misericordioso que Ele me deu uma segunda chance e me fez começar a caminhar novamente. Dói você voltar a caminhar, dói você começar novamente, mas vale a pena. Assim como um pai corrige o teu filho, Deus, nosso Pai, nos corrige, nos exorta para que possamos andar com Ele em santidade. Para que possamos andar com Ele em luz, sair das trevas. Jesus, Ele é a nossa luz. Ele é a nossa luz. Com Ele temos salvação, graça, perdão, amor, felicidade, uma felicidade verdadeira. Hoje em dia as pessoas têm buscado a felicidade em coisas que são passageiras, mas a palavra de Deus não é passageira. A palavra de Deus é eterna. As coisas de Deus são eternas. A palavra no último versículo que eu li diz, e o mundo passa e sua consubciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus é matar o teu eu e deixar que o eu do Senhor fale por você. Fazer a vontade de Deus é obedecer os vossos mandamentos. Os dois principais que devemos obedecer, amados, que é o que nos levará para a graça. Se você fizer esses dois, os demais você automaticamente, praticamente vai fazendo. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é, e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente fala assim, amar o próximo como a ti mesmo, as pessoas entendem amar o amigo, a amiga, o irmão, a irmã, a mãe, o pai, o familiar, aquela pessoa chegada. Não, eu estou falando de Jesus, quando fala amar ao próximo, ele está falando de todas as pessoas. Aquele andarilho, aquele mendigo, aquele morador de rua, que você passa e corta a volta. Aquele usuário de drogas que mora aí na sua vila, na sua rua, que você passa e passa morrendo de medo. E ele abaixa a cabeça e nem ao menos olha para ele. Não tô falando que é para você ir lá e abraçar, agarrar, fazer amizade. Eu não tô falando isso. Eu tô falando de amor com compaixão. E agora eu estou falando para os cristãos. Os crentes. Eu já vi, eu já presenciei isso e dói muito. E dói muito você ver uma pessoa que está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus todo santo dia, passar ao lado de um morador de rua ou passar ao lado de um viciado, vamos dizer assim, e nem olhar na cara. A pessoa dizer bom dia porque eles falam, né? Eles têm voz, eles falam, e a pessoa virar a cara. Que Jesus Cristo é esse que você tá buscando? Porque o Jesus que eu conheço, ele nos ensina a amar e não a fazer acepção de pessoas. Volto a dizer, não tô falando que é para sair pelas ruas abraçando os andarilhos, abraçando os viciados, os vendedores de droga, a não ser que Deus mande você em espírito e verdade e fazer a obra dele nesses locais. Mas agir com amor.
Se você passa ao lado dele, não espere ele dizer bom dia, diga você bom dia. Bom dia, querido, a paz do Senhor, Jesus te ama. Você sabia que um Jesus te ama vale muito mais do que você pregar uma Bíblia inteira para ele? Porque muitas das vezes a única coisa que ele quer escutar é que ele tem alguém que ama ele. Porque se você acha que essas pessoas não sofrem, elas sofrem. Elas sofrem. Ah, mas irmãs, elas estão nessas vidas porque elas querem. Sim, mas nós também estivemos lá do outro lado. Muitos de nós não nascemos em berço de ouro, muito menos em berço de santidade, muito menos em berço evangélico. Eu vim de uma família católica, devota à Aparecida, cheia de santos dentro de casa. Eu fui sozinha para a igreja evangélica. Conhecer esse Deus, aprender sobre a verdade. E dia após dia tenho buscado mais e aprendido mais com o Senhor. O que é verdadeiramente amar uns aos outros. É triste, é muito triste você ver essa situação. Mas Deus fala, aquele que não ama o teu próximo não entrará no reino da glória, não. Não vai entrar. Não vai. Se não fizer o que Deus manda, não vai. Deus tem misericórdia? Tem, mas não vai alcançar a graça do Senhor. Porque se ele está falando que um dos 2 mandamentos dele que devemos praticar é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar o teu filho, não é amar o teu marido, não é amar a tua mãe, é amar a Deus primeiramente e depois as demais. E amar o teu próximo como a ti mesmo. É fácil você amar um conhecido, é fácil você amar o seu marido, é fácil você amar a esposa, é fácil você amar pai e mãe. Mas e amar aquele que te humilhou, aquele que te maltratou? Jesus perdoava a todos que chegavam até ele e pediam a sua misericórdia e o seu perdão. Se Jesus perdoava a todos, quem somos nós para não perdoar? Ah, mas fulano me feriu. A palavra de Deus diz que aquele que não derramar o perdão não alcança a graça do Senhor. Como eu disse, irmãos, eu não vim aqui para fazer live, para pregar, para falar que Deus vai abrir a porta daquele emprego. Não, eu vim aqui para falar o que Deus manda. E Deus manda dizer, aquele que não se voltar para Cristo, andar na luz, perdoar e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, não vai alcançar o reino do céu. E primeiramente essa palavra é para mim, para minha casa. E depois eu passo para os de fora. E depois para os demais. Porque primeiramente a palavra vem para mim me fortalecer, para abrir os meus olhos, entrar na minha mente e no meu coração, para que eu assim faça. Há um tempo atrás estávamos fazendo um estudo, o pastor Claudinei, pastor presidente da nossa igreja, estava dando um estudo para a gente, e ele nos disse 3 coisas que temos que fazer: ouvir, guardar e praticar. Você sabia que ouvir e escutar são 2 coisas bem diferentes? O escutar, você escuta tudo à tua volta. Você escuta a garrafa chiando, o gato miando, o vizinho conversando. Isso é escutar. Ouvir é quando você para e presta atenção só naquilo. Só naquele algo. Você está ouvindo, você está prestando atenção. Guardar. Não é para ouvir. Ah, eu ouvi, mas não quero saber. Não, é ouvir e guardar na tábua do teu coração. Deus fala que nós temos que guardar os mandamentos dele na tábua do nosso coração e assim praticá-las. Praticá-las. É como eu disse, se você pratica esses 2 mandamentos acima de tudo, os demais mandamentos você pratica, você põe em prática. Porque se você ama a Deus,
acima de qualquer coisa, você vai fazer o possível e o impossível para sempre agradá-lo, para sempre estar na presença dele, para sempre estar em comunhão com ele. Então, os demais coisas você vai fazer. Não é para roubar, você não vai roubar. Não é para fornicar, você não vai fornicar. Não é para cobiçar, você não vai cobiçar, porque você sabe que tudo isso que você fizer vai tirar você da graça com o Senhor, vai tirar você de perto do Senhor. Mas hoje em dia as pessoas não querem saber disso, querem amar mais o carro, querem amar mais a bicicleta, quer amar mais o videogame, quer amar mais o homem, quer amar mais a mulher. E é por isso que hoje no mundo há tantos homens e mulheres se drogando, bebendo, se prostituindo desta maneira. Por quê? Porque não encontram o amor verdadeiro e depois ficam lá. Ah, porque eu sou feminista? Ah, porque eu sou um homem, eu faço o que eu quero. Todos nós, no último dia, na vinda do Senhor, vamos pagar o preço pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. E a verdade é, aquele que não anda na luz não tem comunhão com Cristo. Se você não tem comunhão com Cristo, você não chegará ao reino dos céus. Eu já ouvi pessoas brincarem e me dizerem, ah, mas eu não quero ir para lá não. Lá não vai ter aquela bebida que eu gosto, lá não vai ter aquele churrasco. Lá não vai ter. Mas lá também não vai ter mais sofrimento, lá não vai ter dor, lá não vai ter angústia, lá não vai ter pecado. Lá não vai ter doença no corpo. Lá não vai ter nada dessas coisas. Lá vai haver santidade, paz, amor. Eu já ouvi, eu ouço muitas pessoas dizerem isso, fazer piada com isso. E muitas das vezes dói ouvir isso. Porque são pessoas que a gente ama. São pessoas que a gente conhece. E aí, o que você faz? Você fala a verdade. É melhor você perder um amigo na terra do que perder a tua comunhão com Deus, do que perder a tua comunhão com Cristo. O que você faz? Fale a verdade. Preguem a verdade. Quem prega, quem leva a palavra, por favor, preguem a verdade. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, mas se nós não estivermos com Ele, nós não vamos alcançar a graça de Deus, nós não vamos morar ao ladinho de Deus, nós não vamos passear pelas ruas de diamantes do Senhor, pelas ruas de ouro, não vamos, amados. A palavra de Deus é pura, e para quem não está prestando atenção, para quem não tem conhecimento, ou para aqueles que têm conhecimento e estão se fingindo de cegos, porque estão cegos pelos pecados da carne, a palavra de Deus está se cumprindo. Deus já era para ter sarado a nossa terra, já era para ter tirado todo essa doença que está assolando a nossa terra. Por que Deus ainda não fez isso? Porque muitos estão se acovardando, se escondendo dentro de vossas casas com medo do vírus. Essa é a verdade. Muitos estão deixando de fazer a vontade do Senhor para se esconder. Essa é a verdade. Me perdoes. Meus pastores, se verem esse vídeo, me perdoe, mas eu estou fazendo o que Deus está tocando no meu coração. Eu não estou aqui para brincar de ser evangélica, para brincar de ser cristã, para brincar com a palavra de Deus, porque com Deus não se brinca, com Deus é sim, sim ou não, não. Com Deus ou você faz ou você não faz. A Deus ou você serve ou você não serve. A Deus, com Deus, não se brinca. Eu tenho uma amiga minha, muito amiga mesmo, e ela disse uma vez para mim, o dia que eu voltar para os braços do Senhor, os caminhos de Deus, eu quero voltar e nunca mais fazer as coisas que eu faço. Porque eu não quero ser como muitos que eu vejo, que hoje está na igreja adorando e no outro dia está com um copo de cerveja na mão. Que hoje está lá na igreja louvando e no outro dia está falando mal da vizinha, da colega do trabalho. Eu não quero ser assim. E hoje, irmãos, infelizmente é o que mais tem. Infelizmente é o que mais tem. Eu caí na tentação, eu deixei de olhar para a cruz por causa de algo que me aconteceu, mas Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele me catou de volta, me botou sentada. Eu falo que Deus me deu umas burdoadas daquelas bem doloridas, daquelas que
abriu os olhos, falou, opa, eu não pertenço ao mundo, eu pertenço a Cristo. Então eu tenho que fazer aquilo que Deus manda. Então eu não ligo se as pessoas vão dizer, se as pessoas vão me apontar, se as pessoas vão falar, não ligo. O que importa para mim é o que o meu Deus e o que o meu Jesus Cristo pensa de mim. É o que eu estou fazendo para agradar o meu Senhor. Ah, eu não te amo, mas eu amo você porque Cristo te ama. E se Jesus Cristo te ama, eu tenho que te amar porque eu amo a Cristo. As pessoas confundem amor com convivência. Eu estou falando de amar. Amar. Você pode morar aqui e amar uma pessoa e amar todos à tua volta, até mesmo aqueles que moram em cidades diferentes. É aquela pessoa que na hora que mais precisar de você e falar, ore por mim, você vai falar, eu já oro por você. É aquele que virá para você e falar assim, me ajuda, eu preciso que Deus faça algo na minha vida. E você virá, Deus há de fazer algo na sua vida, porque antes de você me pedir, eu já orava pela tua vida. É fácil amar aqueles que nos amam, eu quero ver amar aqueles que nos machucam. Aqueles a quem não conhecemos. Ah, eu não sei quem é, então para que eu vou amar aquela pessoa? Misericórdia, amados, misericórdia. A palavra de Deus é pura e só não está prestando atenção que está se cumprindo na terra quem não quer. Até os que não entendem da palavra sabem que tudo isso que está acontecendo sobre a nossa terra, tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus. Eu não acredito que foi Deus que lançou isso, mas eu acredito que tudo isso é permissão dele sim, para ver quem vai continuar e quem vai se esconder. E ele tá vendo quem tá permanecendo, quem tá orando, quem tá buscando, quem tá clamando, quem tá fazendo a vontade dele, quem tá levando o evangelho, quem tá pregando a verdade. Ele tá vendo e ele também tá olhando aqueles que estão se escondendo, aqueles que estão julgando, aqueles que estão apontando. Ele tá olhando tudo isso. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele presta atenção em tudo. Em tudo. Amados, eu faço o que Deus manda e é o que Deus está tocando no meu coração. Sede mais amorosos uns com os outros. Não é tempo de criticar, não é tempo de julgar, não é tempo de apontar, não é tempo de falar, ai, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, amados, você tem que vir para os caminhos do Senhor. Essa é a única verdade. Ah, mas eu não quero. Amém. Vou orar pela sua vida e Deus vai tratar com você, como trata comigo, como trata com todos aqueles que oram. Mas a verdade é uma só. É uma só. Que aquele que não está na luz está em trevas. E aquele que não está em comunhão com Cristo não está em comunhão com Deus. Mas ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele diz que se chegarmos a ele e confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, não é confessar só um pecado, irmãos. É todos. É todos. Sabe, desde aquele bem pequenininho até aquele bem gigante. São todos. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus é maravilhoso, amados. Eu falo sempre pro meu filho, pro meu esposo, eu não poderia ter escolhido tomar decisão melhor na minha vida. Dei umas escorregadas, mas nos últimos meses Deus tem falado muito comigo, tratado muito comigo e apesar de tantas lutas, porque crente passa lutas, viu, irmãos? Crente passa lutas. Porque como eu disse, assim como Jesus foi perseguido, teve as lutas dele, nós também temos as nossas. Porque se Jesus, que era filho do Senhor, filho unigênito, filho mesmo ali, foi lançado à terra, morreu para nos salvar, sofreu perseguições, nós não vamos sofrer? Nós vamos, mas vale a pena pagar o preço.
Eu até anotei uma coisa aqui que diz assim, ó: Jesus é a nossa luz, com ele temos salvação, graça, perdão, amor, felicidade, paz verdadeira. Ele pode nos transformar para que haja em nós a sua marca. Qual que é a marca de Jesus Cristo? É o sangue dele sobre nós. Somos sim perseguidos e até caluniados, mas vale muito mais a pena sofrer pela cruz, por amor do Evangelho, do que pagar o preço no pecado do mundo. A cruz nos traz vida eterna, o pecado nos traz a morte, pois o seu salário é esse. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus não quer nos matar. Deus, ele é tão maravilhoso que todo o tempo ele fala: se você vier até mim, se arrepender dos seus pecados e me buscar verdadeiramente, então eu vos perdoarei os teus pecados. Te ensinarei os meus caminhos, mostrarei as minhas veredas, te darei a minha força. Vocês sabem, amados, me perguntaram, Lé, o que Deus quer da gente? Eu falo, obediência. Obediência. Assim como você obedece, como você e eu obedecemos os nossos pais, é isso que Deus quer da gente, a nossa obediência. Filho, não vai pela esquerda, você não vai. Filho, vá pela direita, você vai. Filho, vá lá levar a minha palavra, você vai. Filho, você não vai. Fica, não é momento, você fica. Ame o teu próximo, você ama, porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo, temos que amar a Deus sobre todas as coisas, temos que andar com Jesus Cristo na luz. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que você monte um palanque na sua frente, coloque uma caixa de som e saia pregando para toda a vizinhança, a não ser que ele mande você fazer isso. Mas ele quer que você ore pelo aquele vizinho. Olha que Deus tocou em mim e isso é para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por aquele vizinho que te incomoda com aquele som alto. Por aquele vizinho que fala mal de você quando te vê chegar, quando te vê sair. Por aquele parente que te maltrata. Deus quer que você ore por essas pessoas. Mas Deus quer que você ore também por aquelas pessoas que estão no mundo sozinhas, sem família, sem ninguém, que não tem um teto, que não tem uma casa, que não tem uma família. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes eu falo pro meu esposo, eu tenho vontade eu tenho um desejo no meu coração de fazer missões. E quando a gente fala missões, as pessoas já pensam em sair pro mundo. Não. Eu tenho vontade, assim, de fazer uns pães, umas bolachas, uma comida, uma sopa e sair na noite e levar para esses moradores de rua. Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas eu tenho esse anseio não só para levar a comida, mas para chegar lá e dizer, aqui tem um Deus e um Jesus que pode tirar você dessa vida, que pode derramar no teu coração a libertação dessa vida que você leva. Eu já vi isso acontecer, gente. Eu já vi Deus, quando eu era de uma outra igreja, eu vi Deus transformar a vida de um andarilho de rua. Eu vi, através da oração e através da pregação à palavra a ele. No começo em que nós passávamos aonde ele ficava e falávamos de Jesus para ele era meio arredio, a gente não pegava, eu falo assim que Deus coloca pessoas nos nossos caminhos, principalmente no meu, pessoas que muitas das vezes conhecem a palavra de Deus,
e que com o tempo endureceram o coração para continuar ouvindo, e é justamente essas pessoas que Deus coloca no meu caminho. Ou então são pessoas que não é que endureceram o coração, mas aconteceram tantas coisas que a pessoa, tipo, tá com a sua fé desse tamanhozinho e não sabe. No coração até fala, eu acredito, mas a mente diz, não acredite. E esse rapaz, ele não era convertido, mas ele conhecia a palavra do Senhor. E nós fomos lá e sempre íamos lá e falávamos de Deus para ele, pregando para ele, até um dia que ele virou pra gente e falou, eu não quero esse bando de crente aqui falando de Deus para mim, não. Se Deus me amasse verdadeiramente, eu não tava nessa situação, eu não tava nessa vida. E a irmã que estava com a gente naquele dia virou para ele e disse, Deus deixou para todos nós o livre-arbítrio, para nós escolhermos os nossos caminhos. E tudo que nós fazemos, há consequência. Não adianta plantar espinheiro e querer colher frutas, porque você não vai colher. Mas Deus é tão maravilhoso que, mesmo nós dizendo essas coisas e tendo esses pensamentos, Ele ainda nos quer para Ele, nos perdoa e nos transforma. Você quer mudança na sua vida? Você quer sair da sua vida? Comece a se entregar para Jesus. E todo dia a gente passava lá, no determinado horário que nós íamos fazer as visitas, levar as coisas para o pessoal nas ruas, a gente passava lá e passava perto dele e falava, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Um dia, ele chamou a irmã, né, que estava ali, responsável por nós. Faz muito tempo isso, viu, irmãos? Eu não morava em Piracicaba. E perguntou para ela, Jesus verdadeiramente me ama? E ela respondeu, sim. Jesus te ama e te quer nos braços dele. E aí, dali ele começou a chorar. E ela começou a conversar com ele, falar com ele. Nós oramos por ele ali sentado na praça. E um determinado dia ele apareceu na nossa igreja, do jeito que estava. Do jeito que ele estava. Até porque a palavra de Deus fala, né? Vinde como estais. Jesus fala, vinde como estais. E ali nós começamos a ver. Ele foi indo, começou a fazer amizade com os irmãos e começou a se achegar mais, até que daí um dia, em uma das vezes que o pastor faz aquele chamado, né, a pergunta, se tem alguém aqui nesta noite que gostaria de se entregar para Jesus, ele se levantou e foi do jeito que estava. E foi uma entrega tão linda, tão maravilhosa. E ali nós vimos Deus transformar a vida dele. Nós vimos Deus trabalhando na vida dele. Transformando. Ele saiu da rua, arrumou um emprego, arrumou até uma varoa. Um tempo depois eu fiquei sabendo que, através de alguns irmãos, que ele se casou e está até hoje morando, se eu não tiver me enganado, acho que no Maranhão, que ele foi fazer missões para lá com a esposa. E o porquê que Deus está falando para mim falar isso, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, Deus pode todas as coisas. Mas Deus, ele também não arromba nada para entrar em nossas vidas. Ele pede licença. Na palavra de Deus fala, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O diabo, ele só precisa de uma frestinha para entrar nas nossas vidas e fazer uma arruaça. Eu sei do que eu estou falando.
Eu sei. Mas Deus é tão maravilhoso que quando a gente se volta novamente para Ele, a gente se dobra, põe os joelhos no chão e clama a Ele: Pai, peço a tua misericórdia, o teu perdão. Primeiro ele desce a madeira. Eu costumo sempre dizer, primeiro ele desce a madeira porque ele tem que nos corrigir. Ele não quer que andemos de qualquer jeito. Porque se temos que ser como Jesus Cristo era, então ele tem que nos corrigir. Porque ele criou Jesus Cristo para ser santo. Jesus Cristo era Deus. Deus era Jesus. E eles são santos. Então, se queremos ser como Jesus, vamos dizer, temos que ser sim educados, repreendidos através da palavra, exortados. E não deixar que a palavra pregada entristeça, porque a palavra pregada não é para tristeza, ela é para alegria. Ela pode até te entristecer na hora, mas depois ela te traz alegria, porque ali é Deus te corrigindo para você ver que a graça dele é maravilhosa. Eu costumo dizer assim, muitos veem alguns irmãos prosperando, vê irmãos prosperando, progredindo, né? Ainda mais nessa época em que estamos vivendo, onde fecha aqui, fecha ali, mas nós estamos, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Então, muitos veem, você viu fulano trocou o carro, você viu fulano reformou a casa, mas ninguém viu quantas lágrimas ele derramou. Ninguém viu quantas madrugadas ele ficou com os joelhos dobrados, clamando não era nem por ele, mas sim pelas outras vidas, porque eu tenho aprendido através da palavra, através das ministrações, e isso é verdade, eu tenho presenciado isso, que quando nós fazemos para Deus o que ele manda, quando nós somos obedientes, quando ele fala, viu, filha, dobra o teu joelho e ora pelo fulano, pelo cicrano, pelo bertano, vai orando, vai clamando por essas pessoas, que chega no momento que você não consegue clamar por você, você só clama pelos outros, porque você não precisa mais clamar naquele momento por você, porque você já clamou o que você tinha que clamar por você. Então Deus já tratou com você, agora Deus vai te usar para tratar com outras pessoas. E aqueles que estão à tua volta, Deus guarda, Deus protege, Deus abençoa. Eu, Letícia, tenho presenciado isso. Tenho vivido isso, que quando eu oro, quando eu clamo, intercedendo por outras vidas, Deus faz a mudança dentro do meu lar. Então, amados, para concluir, andemos com Cristo. Andemos na luz, porque onde há luz, as trevas não ficam. Vamos destapar os nossos olhos para o que verdadeiramente é importante, e o que é importante é servir a Cristo, é servir a Deus, é ser obediente, temente, clamando a Ele, pedindo misericórdia, amando aqueles que não nos amam, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus fala que aquele que ama a si mesmo, ele não fere a tua própria carne. Quando você faz isso, você não se ama. Eu muitas das vezes vejo algumas situações e daí eu cheguei e perguntei para minha pastora. Pastora, a palavra de Deus diz que aquele que se ama, aquele que ama a Deus e se ama, ele não fere a si mesmo. Então nós podemos dizer que aquelas pessoas que se automutilam, se cortam, se ferem, não se amam? E ela me respondeu, não. Porque elas fazem isso porque elas não conhecem o amor de Cristo. Porque se elas conhecessem o amor que Cristo tem por nós, elas não feriam o seu próprio corpo. E ela ainda até falou, não estou falando de religião,
irmã. Eu estou falando de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama a Deus e ama a gente não quer ferir o outro e não nos ferimos. Então, quando eu vejo algum vídeo de meninas que se ferem, se cortam, eu me lembro de quando eu era mais mocinha, que eu me feria, que eu me cortava. Eu não conhecia Cristo. Eu sabia que ele existia. Sabia que existia Deus, sabia que existia Jesus Cristo, mas não o conhecia. Então, eu não... Vamos dizer, eu não tinha amor a mim mesmo, então eu me feria. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, me dói. E eu vou pôr o joelho orar, pedindo ao Senhor misericórdia. Porque é o que nós devemos fazer. Pedir misericórdia a Deus, perdão, para que a graça dele venha nos alcançar. E assim andarmos com ele e ser como Jesus Cristo foi. Amados, vamos amar mais. Amar mais, amar, derramar amor. Não tô falando para você sair abraçando todo mundo, mas respeite o teu próximo. Olha a tua volta, tem pessoas precisando de ajuda. Não tô falando para você tirar da boca dos teus filhos e doar, não. Tô falando que se você tem 2, você pode dividir. Porque se você faz por amor, Deus não vai deixar faltar na tua casa. Deus não vai deixar, porque a misericórdia dele nos alcança. Então, vamos amar uns aos outros e, acima de tudo, a Deus, e vamos procurar sempre andar na luz de Jesus Cristo. Vamos procurar caminhar com o nosso Senhor, fazendo a vontade dele, o querer dele, obedecendo, amando, respeitando, protegendo, guardando, orando e vigiando. Ou melhor, vigiando e orando. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo para que alcance mais vidas. Para que outras pessoas venham entender o que é estar na luz, compreender que nós temos que andar na luz de Jesus Cristo, senão não alcançaremos o reino dos céus. E eu creio que, por mais que as pessoas digam, é ou isso, ou aquilo, ninguém quer morar no inferno. Porque, amados, se vocês acham que o inferno é na terra, não é. Aqui é o lugar onde somos aperfeiçoados no amor de Cristo para perseverar e morar com Ele na glória. É aqui onde somos, vamos dizer, educados e provados, onde Cristo vai olhar para nós e aqui vai fazer a seleção dele, sim. Assim como ele fez com o povo de Israel, de quem vai para a graça, quem perseverou, quem lutou, quem guardou a fé, quem amou, se dedicou à obra, se dedicou aos querer do Senhor, e aqueles que andaram com suas próprias pernas, nos seus próprios caminhos. Então, aqui não é o inferno, aqui não é o céu e aqui não é o inferno. O inferno será um lugar onde vai arder sim em fogo ardente e será terrível. Será terrível. Então vamos buscar andar na luz para todos nós nos encontrarmos na glória com Jesus Cristo. Montarmos coral de louvores para o Senhor. Mas nós só vamos alcançar lá se permanecermos aqui, nos caminhos do Senhor, trilhando e fazendo o querer dele, a vontade dele. Então vamos procurar andar na luz com paz, com justiça, sendo verdadeiros, confiando acima de tudo, confiando e tendo fé em Deus, buscando a presença dele. Ele é a nossa luz, a nossa salvação,
Ele tem perdão, Ele tem misericórdia, Ele nos dá amor, Ele tem bênçãos. Basta a gente obedecer e perseverar. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Compartilhe esse vídeo aí, não para que a Letícia seja reconhecida, porque eu não desejo isso. A única coisa que eu desejo é levar um pouco da palavra do Senhor para as demais pessoas. Então, Deus abençoe a sua vida, que sua semana seja uma semana de bênçãos, cheia de amor, cheia de paz e, acima de tudo, que Deus esteja com você, mas acima de tudo, que nós estejamos com Deus. Amém? Vamos viver em paz, com a luz de Jesus Cristo, sendo imitadores de Cristo. Sendo imitadores de Cristo. Amém? Deus abençoe e até quarta-feira, em nome de Jesus. Shalom.